pessoal aí da extrema-direita ultra-radical chamando o coronavírus de vírus chinês, baseados em fake news que dizem que o vírus teria surgido ali na cidade de Wuhan, na China. Mas não se preocupem, porque a agência de checagem de fatos da Folha do São Paulo já foi atrás da notícia e foi descoberto que, na verdade, esse vírus teve origem na Barra da Tijuca, mais precisamente no condomínio Vivendas da Barra. Sim, esse mesmo, o condomínio do presidente Birulaibo. Inclusive, o embaixador da China aqui no Brasil tá nervoso, tá muito nervoso, disse que não é mais para chamar a gripe chinesa de vírus chinês, porque o termo vírus chinês está carregado de racismo transxenofóbico. Afinal de contas, ficar dizendo vírus chinês só mostra o preconceito yankee falocêntrico da sociedade ocidental. Então, de hoje em diante, está combinado aqui entre nós, ninguém mais vai falar que a gripe chinesa é vírus chinês. Você já sabe, mas não custa lembrar. Não é para dizer vírus chinês. Vírus chinês. Tá, agora chega de palhaçada e vamos falar sério aqui nesse vídeo. O mundo está em pânico por causa do vírus chinês e o nosso deputado Eduardo Bolsonaro, o BolsoKid, resolveu cometer o crime de dizer algumas verdades no Twitter, e vocês sabem muito bem que esquerdista, quando ouve verdades, começa a dar botes anais. E foi exatamente o que aconteceu, porque o embaixador da China no Brasil começou a dar vários botes com o seu bumbumzinho oriental lá no Twitter, e eu vou comentar essa treta toda com vocês no vídeo de hoje. Mas antes, não esquece de dar aquele joinha, compartilha aí com o pessoal, comenta que é pra gente aumentar o alcance dessa publicação, verifica, né, se ainda tá inscrito, porque vocês sabem como é que é esta plataforma maravilhosa. E tem um curso que eu quero recomendar pra vocês, o curso Guerra da Informação. Vou deixar o link aqui embaixo, afinal de contas, né, a nossa extrema imprensa é muito profissional, é maravilhosa. Inclusive, ontem a gente descobriu que o Chile e o Equador não estão na América do Sul. Então, se você quer ter, assim, uma segurança maior para se informar, dá uma olhadinha nesse curso que é bem bacana, eu recomendo. Vamos começar vendo o ato ilícito do nosso deputado BolsoKid, que cometeu o crime de compartilhar uma postagem no Twitter que diz algumas verdades. Vejam que delinquência. A culpa pela pandemia de coronavírus no mundo tem nome e sobrenome. É do Partido Comunista Chinês. E se você ainda tem alguma dúvida a esse respeito, precisa dar uma lida nessa thread. Então vamos ver se eu entendi. Não pode dizer que a pandemia é culpa do Partido Comunista Chinês. E não foi? Não é culpa deles, não foi por irresponsabilidade deles que essa doença se espalhou pelo mundo todo, porque eles não tomaram as devidas providências na hora certa. Mas vamos dar uma olhadinha a respeito de algumas informações dessa treta mundial. O primeiro caso de Covid-19 teve origem em 17 de novembro, de acordo com autoridades chinesas em busca de paciente zero. À medida que o novo coronavírus se espalha, os velhos hábitos da China atrasam a luta. Em momentos críticos, as autoridades chinesas colocam sigilo e ordem à frente de enfrentar abertamente a crise crescente e arriscar alarmes públicos ou constrangimentos políticos. Prefeito de Wuhan admite ter escondido dados sobre coronavírus e oferece seu cargo. E eu vi uma galerinha e essa turma do empoderamento anal lá no Twitter defendendo a ditadura comunista chinesa, dizendo o seguinte: ai, parem de dizer vírus chinês, porque esse vírus poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo, os chineses não têm culpa, vocês são racistas, machistas e transxenofóbicos. Olha, realmente, até poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo, mas aconteceu na China, assim, né? E eles já vinham sendo alertados há muito tempo sobre os hábitos que eles têm por lá, esse negócio de sopa de morcego, e tem um mercado de aves lá que é uma loucura. Parece que depois que deu a pandemia, eles resolveram fechar e dar uma cuidada nessa história toda. É aquela velha história de botar o cadeado na porta depois que o ladrão já arrombou. Agora vamos fazer um pequeno exercício de reflexão aqui. Tira o ditador chinês, Partido Comunista Chinês, e coloca no lugar Bolsonaro. Se fosse o nosso presidente que tivesse abafado o caso, não tomado as devidas providências antes que a pandemia acontecesse, o que a extrema imprensa estaria noticiando?
porque vale lembrar que há poucos dias atrás aí, eles estavam com o bumbum nervoso pelo simples fato de Bolsonaro ter descido a rampa e ido cumprimentar as pessoas que estavam na rua indignadas com a palhaçada que andam fazendo lá em Brasília, no Congresso e tal, aquele protesto do dia 15. Pois é, isso perto do que o Partido Comunista Chinês ah, meu Deus! Perto do que o Partido Comunista Chinês fez com relação ao Chinavírus, não é nada. E para ficar bem claro aqui que não importa o que aconteça, o que o presidente faça, porque ele está assim tomando várias providências, muitas providências, saiu até uma ajuda financeira lá dos Estados Unidos pra gente não sofrer tantos impactos dessa crise que é mundial e é culpa do Partido Comunista Chinês por causa do Chinavírus. Já falei pra vocês, né, que não é pra dizer Chinavírus, que o pessoal lá da China, os ditadores lá ficam meio nervosinhos, então não digam mais Chinavírus, mas para exemplificar, eu vou mostrar como é que a nossa extrema imprensa trabalha. Bolsonaro descumpre monitoramento por coronavírus e não utiliza máscara. Bolsonaro e ministros usam máscaras sem necessidade. Mas voltando aqui à treta entre Eduardo Bolsonaro e o embaixador da China, dá uma olhadinha no que a embaixada da China postou, retweetou no seu perfil oficial. A família Bolsonaro é o grande veneno deste país. Eles não são a representação do Brasil, mas sugiro que siga em frente e pressione o Bolsonaro mesmo, pois ele precisa responder pela quantidade de coisas absurdas que aquela boca podre tem a capacidade de regurgitar. Mas chamar o presidente de Bolsonaro, de família venenosa, ofender o nosso presidente eleito, a família dele aqui dentro do nosso país, isto não tem problema nenhum, tá tudo certo. O problema mesmo é falar que a gripe chinesa veio da China e chamar de vírus chinês. Aí não pode. Mas não satisfeita em ter retweetado esta bosta, a embaixada chinesa ainda começa a ameaçar BolsoKid. E ameaçou BolsoKid, eu fico nervosa. Bolsonaro SP que deu uma guinada o mais rapidamente possível, já que a história nos ensina que quem insiste em atacar e humilhar o povo chinês acaba sempre dando um tiro no seu próprio pé. Notem aqui a semelhança, né? O Eduardo Bolsonaro falou sobre o Partido Comunista Chinês e eles já tomam assim o partido como o povo. O povo chinês é um coitado que está sendo escravizado pelo Partido Comunista Chinês. É igual o Nhonho. Quando a gente fala das porcarias que ele faz lá em Brasília, o Nhonho diz que estão atacando o Congresso. essa gente tem uma megalomania assim que é patológica. Os caras causam uma pandemia. Tá morrendo gente, infelizmente, ao redor do mundo por falta de equipamentos para socorrer essas pessoas, principalmente os mais idosos, e eles acham que o deputado mais votado do Brasil deve mudar, rever as suas palavras. Isso sim é revoltante. Quem também se manifestou a respeito dessa treta foi o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Dornelles, que pediu que a embaixada da China se retrate de todos estes absurdos que ela anda fazendo. E em troca, o que ele ganhou? Ganhou um bloqueio. Por quê? Porque quem ama bloqueia, vocês já sabem disso. Sabe o que eu gostaria muito de ver? De ver aí a Vera Cagalhães e todo esse pessoal aí da extrema imprensa, Chilique Moura Brasil e companhia, lá na China, vivendo lá na China, naquele país tão democrático, que expulsa jornalistas do país, que manda prender pra não noticiarem a verdade. Ai, pois que o Birulabel é um ditador, ele fez piada com o furo da jornalista. A China que escondeu o vírus chinês pra não manchar sua imagem é um país democrático, sim! O Eduardo Bolsonaro é que é um ditador porque fica espalhando fake news. E o que dizer do Batoré, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que esses dias aí testou positivo para o vírus chinês e estava lá na festa aquela da CNN com 1.300 pessoas sentado do ladinho do Toffoli, do ladinho do Nhonho. Vamos ver o que a extrema imprensa está dizendo sobre a disseminação de vírus que o Alcolumbre fez. Aquele senador que está infectado pelo vírus chinês e deu a declaração de que abraçou o meio Congresso
O que andam falando? Pedido de cassação? Alguma crítica? Nada, nadinha, neca, tibiribas. Em compensação, tivemos aí a Vera Cagalhães indignada até porque o Bolsonaro não fechou a fronteira do Chile com o Brasil. Ai, alguém deu mal pra essa mulher. Sobre essa treta toda, o que eu posso dizer pra vocês? Que qualquer pessoa que critique Eduardo Bolsonaro por ele ter dito a verdade na internet deve ser varrida da política nacional. A não ser que vocês curtam esse negócio de ditadura comunista. Você curte? E eu fecho este lindo vídeo com as sábias palavras de Guilherme Fiuza. O vírus veio da China? Veio. A China é uma ditadura? É. Essa ditadura tentou esconder a epidemia? Tentou. Então afirmar isso não é gafe, é obrigação de qualquer democrata que não seja hipócrita. Crise, quem provoca são os que sabotam o próprio país e agora fingem salvar a humanidade.